Olá, sou a professora Adriana Pedroso, vocês já me conhecem das outras aulas. Hoje vamos a mais uma aula de língua portuguesa para encerrarmos aí esse material do primeiro bimestre. Vamos fazer as atividades complementares. Sempre a nossa rotina de estudos aqui para auxiliá-los, então nós vamos assistir, vocês vão assistir a videoaula, vão fazer as atividades. Nós temos 4 textos aí para trabalharmos. Estes textos vocês não têm no material, mas nós vamos estar enviando para vocês, para que vocês possam fazer uma leitura novamente depois da aula, quando forem fazer as atividades. Se precisar, como sempre, peça ajuda dos seus professores, mandem fotos, mandem áudios, se comuniquem com os professores para que vocês consigam fazer aí uma atividade bem feita. Nosso primeiro texto é o Tamanho Não é Documento, parte 1. Então, esse texto ele é dividido. Vou ler a primeira parte, fazemos a atividade e leio a próxima parte para terminarmos. Tamanho Não é Documento, parte 1. No primeiro dia de aula, eu sempre gosto de dar uma espiada de leve na sala dos professores para ver se há caras novas. De modo que fui lá conferir. Vi que conhecia quase todos os professores que estavam na sala, papeando, mexendo em livros, assinando folhas de papel. A única figurinha nova era a moça baixinha, de salto alto. Ela estava tomando água do filtro, bebia aos goles, devagarzinho, dando a impressão de que estava saboreando a água. A gente aprende que água não tem gosto, mas as pessoas vivem dizendo, puxa, que água gostosa, ou então, nossa, que água horrível. A baixinha era Dona Furquim. A gente ficou sabendo disso logo depois. Dona Furquim tinha a placidez de quem saboreia a água. Essa foi a impressão que me deu. Não fiquei olhando muito. O que me chamou mais atenção foi o tamanho dela, um minguinho de gente. Mas não fiquei encarando muito. Saí andando pelo corredor, ao primeiro companheiro que encontrei fui contando a novidade. Professora nova, gente. Mais tarde, a turma de nossa classe ia ver que tamanho não é documento. Dona Furquim entrou na classe e a turma estava na maior pândega. Ela subiu ao estrado com suas pernas finas. Foi quando alguns da súcia até riram com mais gosto. Mas eu já tinha passado um zíper na boca e fiquei sério. Quando a classe parou de rir, Dona Furquim tinha acabado de escrever o nome dela na lousa com letras médias e claras. Furquim, que nome engraçado. Combinava com as pernas finas dela. E não era só isso. Tinha jeito de apelido. Ao mesmo tempo, assentava como um acento circunflexo na fama que Dona Furquim trazia atrás de si, que ela era a exigência em pessoa. Muito amiga dos alunos, tal e coisa, mas com ela, corpo mole não valia. A turma tinha de aprender a comer o mingau pela beirada do prato para não queimar a boca. Bom, depois de ouvir esse texto, se precisar leia de novo, vem a primeira atividade. Letra A. O autor do texto usa várias expressões próprias da gíria. Explique o que significam as expressões destacadas nas frases a seguir. Nós já estudamos muito isso, as expressões populares, que têm gírias. Então, nessa atividade, vocês vão ver as partes destacadas e vão explicar aí no seu caderno, porque aqui na própria página do material não tem espaço suficiente. Então, faça com maior cuidado no seu caderno. Então, você vai explicar no número 1 o que quer dizer essa figurinha nova. Na número 2, passado um zíper na boca. E na número 3, corpo mole. Então, expliquem com as suas palavras. Letra B. O que o narrador quis dizer com a frase mais tarde, a turma de nossa classe ia ver que tamanho não é documento? Então, o que isso quis dizer? Outra expressão popular bastante utilizada. Parte 2, continuando a nossa história. Foi no finzinho da aula, um pouco antes de tocar o sinal, a gente já estava guardando os badulaques, que Dona Furquim deu o principal recado e passou a receita do seu modo de ser. Ela falou com a maior calma. Muito bem, vocês vão me fazer uma tarefa em casa. Tarefa no primeiro dia de aula? Não houve um que não perdesse o rebolado. Nossa classe era mista. A mais sabichona da classe, a que trazia tudo limpinho no caderno, na ponta da língua, sempre foi a Maria Clara de Ovo. Pois até a Maria Clara de Ovo foi pega de surpresa. Deixou cair o tampo da carteira no dedo, ficou assoprando. Dona Furquim era toda mansidão. A partir de hoje, em todas as aulas, vocês me tragam um pequeno texto livre. Uma história qualquer que tenha acontecido no dia a dia. 10 linhas. Não é necessário mais que 10 linhas, entenderam? A classe inteira ficou encarando Dona Furquim como se ela fosse a Mulher Maravilha.
Será que Dona Furquim estava caçoando da gente? 10 linhas do quê, professora? Dona Furquim estava acabando de apanhar os livros de cima da mesa, virou-se e repetiu, como se estivesse dizendo algo que nós devíamos saber de cor. Vamos contar por escrito as coisas que acontecem todos os dias, o cotidiano de cada um, mesmo que pareça um fato sem importância. Façam de conta que é uma brincadeira. Em casa, vocês arranjam um tempinho, passem para o papel um pouco da vida. Tanta coisa, não é mesmo? Sempre acontece tanta coisa na vida da gente. Depois da aula, geralmente a turma gostava de atirar bolotas de papel uns nos outros. Nesse dia, ninguém atirou bolota em ninguém. Maria Clara de Ovo continuava coçando o dedo. O neto cismou de perguntar se era para fazer a redação à tinta ou a lápis. Soara o sinal, Dona Furquim ia saindo. À vontade, tanto faz a tinta ou a lápis. Assim foi o primeiro dia de aula de Dona Furquim. Ela nunca fez questão das coisas muito na ponta da língua, ou seja, certinhas. Gostava de dizer que é bom aprender para a vida, como se aprende a andar. Foi por causa de Dona Furquim que, desse dia em diante, passei a rabiscar coisas que aconteciam em minha vida. Enchi um caderno de redação, depois outro caderno de redação. Isto que estou contando aqui não passa de folhas soltas desses cadernos. No passar a limpo, procurei emendar os erros que Dona Furquim havia corrigido. Emendei os erros, mas não modifiquei os fatos. Esse texto é do Lourenço de Aféria. Bem interessante, né? O texto da professora nova dessa escola. Número 2. Depois de escutar aí a parte 2 da história, se precisar, leia de novo. Letra A. Você acha, na escola tem a menina que era chamada de Maria Clara de Ovo, como foi dito na história. Você acha que esse era realmente o nome da garota? Você vai falar sim ou não e vai justificar a resposta. Justificar é explicar. Letra B. Qual o sentimento que o narrador mostra pela professora Furquim no final do texto? Explique sua resposta. No final, ele contou que ele passou a escrever por conta da professora. Então, isso demonstra, embutido aí, nós temos um sentimento que ele passou a ter por essa professora. Então, você vai explicar que sentimento é esse. Letra C. Reconte de forma resumida a história de Tamanho Não É Documento, orientando-se por esse esquema. É uma história grande, então agora você vai resumir para nós, professores, tá? Seguindo essas ordens aqui, ó, nosso texto, nosso resumo vai ter 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, você vai contar quando o narrador vê a Dona Furquim lá na sala dos professores. Resumido. No segundo parágrafo, você vai contar, você vai descrever. Como é que esse narrador descreveu? Descrever é falar como é. A parte visível, né, que é o que a gente chama de característica física, e a parte do modo de ser da professora, o que ele percebeu naquele momento. No terceiro parágrafo, o narrador vai contar como foi o primeiro dia de aula, lá na sala de aula, o que aconteceu. E por último, para finalizar o resumo, o narrador vai revelar como que a professora o influenciou, ou seja, o que ele aprendeu de bom com essa professora e que ele está levando para a vida toda. Resumidamente. E como todo texto que nós produzimos, nós vamos fazer uma revisão. Então, vocês têm esse roteiro para seguir, para fazer a revisão antes de enviar para os seus professores, para que façamos uma correção aí também. Letra D. Sabemos que a letra C, quando acompanhada das vogais A, O, U, tem o som de K, que é quando nós falamos K, Co, Cu. E quando ela tem as vogais E ou I, ela tem o som de S, que é o C, Si. Encontramos várias palavras no texto Tamanho Não É Documento que podem comprovar essa regra. Vamos separá-las de acordo com a regra? Então, nós temos aqui, ó, louca, mocinha, você, colégio, percebi, ofereceu, acabado, acordo e cada. Vocês vão colocar todas que tiverem o som de K na primeira coluna, que é K, Co, Cu. Todas que tiverem o som de S na segunda coluna, que é quando ela tem o som de C, Si. Bem tranquila essa ortografia, né, pessoal? Próximo texto, que também é sobre uma professora, mas agora uma professora bem diferente. A professora de Horizontologia, parte 1 também. Já tinha parado a chuva e Clara Luz estava louca que a gota voltasse. Felizmente, a fada mãe veio com uma novidade. Minha filha, hoje vem uma professora nova. Você vai ter a sua primeira aula de horizontologia. O que é isso? É saber tudo sobre o horizonte. As crianças lá da Terra aprendem geografia. As fadas aprendem horizontologia.
Acho que vou gostar dessa aula, disse Clara Luz. O sininho da porta bateu. Era a professora que vinha chegando. Clara Luz correu ao encontro dela. Bom dia, estou louca para aprender tudo sobre horizontes. Que bom, respondeu a professora. Gosto de alunos assim, entusiasmados. A professora era uma fada muito mocinha, que tinha acabado de se formar em professora de fadinhas. Sabia horizontologia na ponta da língua. A fada-mãe ofereceu um cafezinho de pó de meia-noite e depois deixou Clara Luz e a professora sozinhas. Muito bem, disse a professora. Primeiro quero ver o que você já sabe. Sabe alguma coisa sobre o horizonte? Saber mesmo não sei não, mas tenho muitas opiniões. Opiniões? Sim, quer que eu diga? Quero, respondeu a professora muito espantada. A minha primeira opinião é que não existe um horizonte só, existem muitos. Está enganada, disse a professora, horizonte é só um. Eu sei que todos acham que é só um, mas justamente vou escrever um livro chamado Horizontes Novos. Você vai escrever um livro? Perguntou a professora cada vez mais admirada. Vou. Eu acho que criança também pode escrever livros, se quiser. A senhora não acha? Acho sim. Pois nesse livro eu vou dizer todas as minhas ideias sobre o horizonte. São muitas? Quis saber a professora. Um monte. Por exemplo, eu acho que nós duas não devíamos estar aqui. Ué, devíamos estar onde então? No horizonte mesmo. Assim, em vez da senhora ficar falando, bastava me mostrar as coisas e eu entendia logo. Sou muito boa para entender. Já percebi, disse a professora. Tenho muita pena das professoras, coitadas, falam tanto. É verdade, respondeu a professora com um suspiro. Clara Luz ficou muito contente. Então, se está de acordo, por que não vamos para o horizonte já? A professora levou um susto. Não pode ser. Por quê? Não sei se é permitido. Não foi assim que eu aprendi horizontologia no colégio. Por isso é que a senhora é tão magrinha, hein? Coitada, levou anos aprendendo horizontologia sentada. A professora levantou-se de repente. Sabe de uma coisa? Vamos. Clara Luz ficou radiante. Eu sabia que ia gostar dessa aula. E foram. Viu como é fácil ir? Perguntou Clara Luz enquanto voavam de mãos dadas. É mesmo. Nunca pensei que fosse tão fácil, respondeu a professora. Ela passava o dia dando lições para sustentar a mãe, uma fada velhinha que já não podia trabalhar nem fazer mágicas. Ganhava 20 estrelinhas por aula e não tinha tempo para passeios. Agora, com o ar puro lhe batendo no rosto, estava até mais coradinha. A senhora é bem bonita, sabe? Disse Clara Luz. Acha? Perguntou a professora com um sorriso. Nisso, chegaram. A professora foi a primeira a pular sobre o horizonte. Estava tão alegre que se esqueceu de que era professora e saiu aos pulos, os cabelos voando. Viva! Estou no horizonte! Clara Luz foi atrás, também muito contente. Um navio ia justamente aparecendo no horizonte. Aproveite! Gritou Clara Luz. A professora aproveitou. Segurou o navio na mão como se ele fosse um brinquedo. O navio ia cheio de gente que estava voltando da Europa, mas ninguém percebeu o que estava acontecendo. Só ficaram todos alegres. E o comandante resolveu dar um baile. A professora, em criança, nunca tivera brinquedos, porque era muito pobre. Ficou encantada. Olhe só que gracinha, estão dançando lá dentro. Bom, então essa foi a primeira parte do nosso texto. É um texto um pouco grande, né? Mas é um texto bem divertido. Bom, o que vocês vão fazer agora? Letra A. Clara Luz disse à professora que iria escrever um livro chamado Horizontes Novos. Como a fadinha justificou a escolha do título? Ou seja, por que ela quer criar um livro com esse título? Letra B. Segundo o texto, por que a professora não tinha tempo para passear? Está escrito lá a resposta. Letra C. Aprendemos que quando a palavra é um substantivo ou adjetivo, ao iniciar o verbete no dicionário, ela aparece no masculino e no singular. E se for um verbo, aparecerá terminado em R, que é o modo infinitivo. Se você quiser encontrar as palavras abaixo no dicionário, como elas estarão escritas? Então, essas palavras aqui, que nós temos 7, vocês não vão procurá-las no dicionário, mas vocês vão escrever como elas estarão no dicionário. Por exemplo, disse é um verbo, então eu vou encontrar no dicionário terminado em R, que é o modo infinitivo, dizer. Professora é um substantivo, que aqui está no feminino, mas no dicionário eu vou encontrar no masculino, professor. Então é isso que vocês vão escrever aqui, tá? Como essas palavras vão estar no dicionário, nós já estudamos isso.
Parte 2. Ela se sentia como as crianças quando vão ao teatrinho de bonecos. Ficaram as duas se divertindo muito tempo com aquele teatrinho. Depois, a professora colocou o navio no mar, com tanto cuidado que não levantou a menor ondinha. E o navio, assim que saiu do horizonte, virou navio grande de novo, cheio de gente grande. A professora agora estava coradíssima e com os olhos brilhando. Ter um brinquedo tinha feito um bem danado a ela. Vamos brincar de escorrega no arco-íris? Convidou Clara Luz. Dessa vez, a professora nem se lembrou de pensar se seria permitido ou não. Foi logo subindo por um lado do arco-íris e escorregando pelo outro, com os braços para o ar. Lá vou eu! No princípio, como não tinha prática, escorregava muito desajeitada e Clara Luz morria de rir. Mas logo se habituou e mostrou que tinha um jeitinho louco para escorregar no arco-íris. Escorregava de costas, de frente, em pé e até dançando. Clara Luz fazia tudo para imitá-la, mas a verdade é que não conseguia tão bem. Tinha acontecido uma mágica com o cabelo da professora. Agora estava dividida em 2 tranças, igualzinho ao que ela usava quando ainda tinha 10 anos. Clara Luz estava notando isso, mas não disse nada. A professora ainda não tinha percebido o que lhe acontecera. Agora, disse Clara Luz, a senhora não quer dar uma espiada nos outros horizontes? Que outros, querida? Só existe um. Então, olhe para lá. A professora só estava olhando para cá. Concordou em olhar para lá, já que Clara Luz fazia questão. E viu umas 10 horizontes, e depois, um depois do outro. Não é possível, Clara Luz. Estou vendo 10. É? Então a senhora é formidável em horizontologia mesmo. Eu só estou vendo 7. Mas não é possível, Clara Luz. Será que não estamos sonhando? Claro que não. Está sonhando é quem só vê um. Lá longe, na Via Láctea, a fada-mãe tocou o sininho para avisar que já tinha acabado a lição. Clara Luz e a professora voltaram voando, rindo da cara das fadas que abriam as janelas e comentavam umas com as outras. Que professora é essa? Onde já se viu dar lição assim? Brincando no meio da aula. A fada-mãe estava na porta esperando por elas. Onde estiveram? No horizonte, mamãe. Essa professora não ensina falando, não. Ela ensina indo. A professora encabulou. Só agora reparara que estava de trancinhas. Que iria pensar a fada-mãe? Mas a fada-mãe não era boba. Foi lá dentro e, em vez de 20 estrelinhas, trouxe 30 para o pagamento. Muito obrigada, disse ela. Nunca vi minha filha gostar tanto de uma lição. A professora não quis receber. Não vou cobrar nada por essa aula. Eu é que aprendi muito com a sua filha. Não acredite, mamãe, ela é a professora melhor que eu já tive. A fada-mãe já tinha percebido isso. Insistiu em pagar as 30 estrelinhas e pediu que a professora que não deixasse de voltar 2 vezes por semana. Então, é uma professora que ensinou na prática. Isso é muito bom e muito divertido, não só para a aluna, como foi para a professora também. O professor também aprende muito com o aluno, né, pessoal? Bom, aí vem a primeira atividade dessa parte 2. Letra A. Aprendemos que verbete é o conjunto de informações sobre a palavra que encontramos no dicionário. A gente já estudou muito isso. Encontre no dicionário o verbete das palavras a seguir retiradas da última parte do texto, a professora de horizontologia. Agora sim vocês vão procurar no dicionário a palavra formidável, encabulou e espiada. Lembrando do que a gente acabou de ver na questão anterior. Se for substantivo ou adjetivo, nós vamos encontrar sempre no masculino e no singular, no dicionário. Se for verbo, vai estar sempre no modo infinitivo. Lembre-se dessa regra, senão vocês vão ficar procurando e não vão encontrar no dicionário. E a letra B. Em sua opinião, por que Clara Luz gostou tanto da aula da professora de horizontologia? Fácil de responder isso, né? Agora, um texto diferente, é um poema que conta uma história. Uxa, ora fada, ora bruxa. Parte 1. Essa aí de costas, baixinha e gorducha, é Uxa, minha amiga bruxa. Uxa muda muito de opinião. Tem dia em que ela só diz sim, claro, lógico, é verdade, naturalmente, concordo plenamente. Mas tem dias em que Uxa acorda dizendo não, escuro e lógico, é mentira negativamente, não concordo plenamente. Uxa, para cada dia, tem uma fantasia. No dia do sim, ela se veste assim, vestido de cetim, varinha de condão, peruca escandinava, que é uma peruca muito loura, tão loura que chega a parecer uma cenoura, se cenoura fosse loura. Nesses dias, nos dias do sim,
Ela, Uxa, faz um bombom puxa-puxa, tão puxa que puxa como puxa. Aí ela coloca a peruca, põe um chapéu de fada e faz uma porção de bondades. Só que Uxa, sendo bruxa, não acerta de verdade. Para uma bruxa é difícil fazer tanta caridade, mas Uxa tenta e o mundo aguenta. Atividade 5. Tem 2 estrofes desse poema, Observe as 2 estrofes retiradas da primeira parte do texto, Uxa, ora fada, ora bruxa. Então, vocês vão ler essas 2 estrofes que vocês têm aí no material e vão fazer a letra A só. A letra B é outra coisa. A letra A é... Nessas 2 estrofes, notamos a mudança constante de opinião da fada bruxa. Ela é uma fada que também é bruxa. Então, você vai justificar. Leia de novo essas 2 estrofes e lá tem a resposta. Por que às vezes ela muda? Às vezes não, constantemente ela muda de opinião. Retira dessas 2 estrofes a resposta. E a letra B, novamente vamos trabalhar a ortografia. Complete o quadro a seguir com palavras grafadas com X ou CH e que tem o mesmo som da palavra da mesma linha. Porque nós já estudamos o som do X, que ele tem vários sons. Nesse caso, vocês só vão colocar palavras que tenham o mesmo som do CH. Então, por exemplo, na primeira coluna, vocês vão colocar 5 palavras aqui que têm o mesmo som da bolacha, que é o chá, xê, xi, xoxu com CH. Na segunda coluna, vocês vão colocar 5 palavras com o mesmo som da peixaria, que também é chá, xê, xi, xoxu, só que com X. Você escolhe as palavras. Parte 2 do texto da Uxa. Naquela manhã do sim, Uxa vestiu-se, passou o ruge nas bochechas, botou óculos de coração, saiu fazendo 1000 bondades. Deu um bombom puxa-puxa para um velho que usava dentadura. E aí, pois é, o velho foi mastigar, a dentadura agarrou no bombom, o velho fez força para desagarrar. Se equilibrou na bengala, mas a dentadura ficou agarrada na bala. E Uxa, puxa, sorria, muito loura, muito fada, muito meio princesa, dizendo: ui, será que eu fiz mal? E Uxa continua a passear sua fadice angelical. Transforma com a varinha de condão um táxi em abóbora. O motorista fica danado e diz: o que é isso? Uxa embarca na abóbora e diz sorridente: seu motorista, por favor, leve-me ao palácio do príncipe imediatamente. Eu tenho que ir ao baile e perder o meu sapato de cristal. Ande logo com esta abóbora, não me leve a mal. O motorista aflito quer fazer a abóbora andar, mas a abóbora está enguiçada. Vai ver, a abóbora não anda com gasolina, dona fada menina, o motorista declara. Aí Uxa pega a vara, aquela de condão, pisca a lente dos óculos de coração e grita: abóbora, ó abóbora, tem a agilidade de uma cabrita. A abóbora sai pulando, o motorista berrando, e pulam por cima de um padre que ia dizer a missa, saltam por baixo de um pé de alpinista, dobram para a direita, buzinam, pé. Aí vem um guarda todo enfesado e taca uma multa no motorista aboborado e encabritado, que ainda grita, pulando de dentro da abóbora cabrita: seu guarda, não me multe, estou enfeitiçado. E vão seguindo, seguindo em muito salto, pulam pelo asfalto, escorregam no viaduto. Ui, que táxi maluco! E vão, afinal, chegando ao palácio. Aí Uxa desce, agradece com um beijo. O motorista vê seu carro desabobrar, diz que a corrida é paga em dinheiro, não em beijo. E Uxa, inocentemente fada, indaga: mas, meu senhor, um carinho não vale mais do que um dinheiro? Só pago com afeição, sou toda bondade, por isso, perdão, só posso pagar com o coração. Esse texto é da Silvia Ortoff, que a gente vê sempre no nosso material. 6. Quando descrevemos alguém, apresentamos suas características que podem estar relacionadas a aspectos físicos: alto, baixo, magro, gordo, bonito, feio, e também o seu jeito de ser: legal, chato, bom, mal. Depois de ouvir o texto Uxa, ora fada, ora bruxa, como você imagina que seja a Uxa? Então, vocês não vão responder aqui no número 6, aqui é o enunciado, mas vocês vão responder aqui na letra A.
Escreva um parágrafo apresentando as características físicas e o jeito de ser dessa personagem. Então, no mesmo parágrafo, você vai contar como imagina que seja Usha depois do que você ouviu da história aí. Então, você vai falar nas características físicas dela, no jeito de ser e descreva valorizando tanto as qualidades quanto os defeitos da Usha, né? A gente sempre tem os dois lados aí. E depois de escrever, siga esse roteiro que você tem aí no seu material para fazer a verificação. B. Ao ler o texto, Usha, ora fada, ora bruxa, você se lembrou de alguma outra história? Qual? Se você não se lembrou, leia de novo. Para você, eu tenho certeza que com cuidado você vai se lembrar de um conto de fadas que vocês ouvem desde que eram pequenininhos. E aí escreva qual é o nome desse conto de fadas aí. Letra C. No texto, Usha, ora fada, ora bruxa, Silvia Ortoff, que é a autora, utiliza muitas palavras escritas com X e com CH. Então, vocês vão completar as palavras abaixo aqui com X ou CH. Na dúvida, lembre daquela dica que nós sempre damos para vocês. Use o dicionário se for necessário. Próximo texto é o Galo que Cantava para o Sol Nascer, parte 1 também, porque esse também é um texto um pouquinho grande. Era uma vez um galo que acordava bem cedo todas as manhãs e dizia para a bicharada do galinheiro: vou cantar para fazer o sol nascer. Ato contínuo, ele subia até o alto do telhado, estufava o peito, olhava para o nascente e ordenava definitivo: cocoricó! E ficava esperando. Dali a pouco, a bola vermelha começava a aparecer, até que se mostrava toda acima das montanhas, iluminando tudo. O galo se voltava orgulhoso para os bichos e dizia: eu não falei? E todos ficavam boquiabertos e respeitosos ante tal poder extraordinário conferido ao galo, cantar para fazer o sol nascer. Ninguém duvidava, tinha sido sempre assim. Também o galo pai cantara para fazer o sol nascer e o galo avô. Tal poder extraordinário provocava as mais variadas reações. Primeiro, os próprios galos não estavam de acordo, e isso porque não havia um galo só. Quando a cantoria começava de madrugada, ela ia se repetindo pelos vales e montanhas. E em cada galinheiro havia um galo que pensava a mesma coisa e julgava todos os outros impostores invejosos. Além do que, não havia acordo sobre a partitura certa para fazer o sol nascer. Cada um dizia que a única verdadeira era a sua, todas as outras sendo falsificações e heresias. Em cada galinheiro imperava o terror. Os galos jovens tinham de aprender a cantar do jeitinho do galo velho. E se houvesse algum que desafinasse ou trocasse bemóis por sustenidos, era imediatamente punido. Por vezes, a punição era 1 ano de proibição de cantar. Sendo mais grave o desafino, ameaçava-se com o caldeirão de canja do fazendeiro fervendo sobre o fogão de lenha. Depois, havia grande ansiedade entre os moradores do galinheiro. E se o galo ficasse rouco? E se esquecesse a partitura, quem cantaria para fazer nascer o sol? O dia não amanheceria e, por causa disso, cuidavam do galo com maior cuidado. Ele, sabendo disso, sempre ameaçava a bicharada para ser mais bem tratado ainda. Olha que eu enrouqueço, hein? Dizia ele. E todos se punham a correr para satisfazer suas vontades. Preste bem atenção à leitura, vocês já ouviram a leitura, se precisar leiam de novo. Letra A. Com o auxílio do dicionário, encontre sinônimos que poderiam substituir as palavras destacadas nas frases abaixo, sem alterar o sentido. Os sinônimos a gente já estudou também, é palavra diferente, mas que tem o mesmo sentido. Então, aqui vocês vão substituir contínuo, estufava e ordenava. Escreve a frase inteira no seu caderno, substituindo por sinônimos. Na 2, boquiabertos e conferidos. E na 3, orgulhoso e bichos. Certo? Escreva com maior cuidado aí no seu caderno, porque no material nós não temos espaço. Letra B. No início da história, o galo gozava de uma condição especial e por isso era tratado com respeito e atenção. Por que a bicharada respeitava tanto o galo? Então, lá no texto já falou o motivo. Letra C. Essa é uma questão de múltipla escolha. No galinheiro, os galos valorizavam muito a tradição, como foi dito no texto. Podemos justificar essa afirmação com o seguinte trecho do texto. Então, vocês vão ler os trechos e vão assinalar apenas aquele que responde, né, que explica por que eles valorizavam tanto essa tradição aí entre os galos. Parte 2. O galo que cantava para o sol nascer, né?
Aconteceu, como era inevitável, que certa madrugada o galo perdeu a hora. Não cantou para fazer o sol nascer, e o sol nasceu sem o seu canto. O galo acordou com um rebuliço no galinheiro. Todos falavam ao mesmo tempo. O sol nasceu sem o galo, o sol nasceu sem o galo. O pobre galo não podia acreditar naquilo que seus olhos viam. A enorme bola vermelha lá no alto da montanha. Como era possível? Teve um ataque de depressão ao descobrir que o seu canto não era tão poderoso como sempre pensara. A vergonha era muita. Os bichos, por seu lado, ficaram felicíssimos. Descobriram que não precisavam do galo para que o sol nascesse. O sol nascia de qualquer forma, com galo ou sem galo. Passou-se muito tempo sem que se ouvisse cantar do galo, de deprimido e humilhado que ele estava. O que era uma pena, porque é tão bonito. Canto de galo e sol nascente combinam tanto, parece que um nasceu para o outro. Até que numa bela manhã, o galinheiro foi despertado novamente com o canto do galo. Lá estava ele, como sempre, no alto do telhado, peito estufado. — Está cantando para fazer o sol nascer? Perguntou o peru em meio a uma gargalhada. — Não, respondeu ele. Antes eu era um tolo e cantava para fazer o sol nascer. Eu era um doido varrido. Mas agora eu canto porque o sol vai nascer. O canto é o mesmo. Eu é que virei um poeta. Então, essa história nos mostra que o galo, no começo da história, ele se achava que era o mais importante do galinheiro. Mas depois que tudo aconteceu, ele percebeu que não era assim, né? Que tem uma importância, como todos têm, mas ele mudou de atitude. Isso é muito legal. Quando percebemos o nosso erro, temos que mudar de atitude, né? Bom, o que vocês vão fazer agora? Na letra A. O fato do galo um dia não cantar para o sol nascer, número 1, revelou o que para a comunidade do galinheiro? Então, aquele dia que ele perdeu a hora, o que isso revelou para todos do galinheiro? E número 2, que consequência essa revelação trouxe para o galinheiro? Depois que eles descobriram que o galo não cantava para o sol nascer, que o sol nascia assim mesmo, né? Que consequência isso teve para o galinheiro? Observe o trecho a seguir. Então, vocês vão ler esse trechinho e vão responder, ó. Até esse parágrafo, o narrador apenas contava a história, não emitia opiniões pessoais. Que parte desse parágrafo nos mostra a opinião do narrador? Todo o texto nós temos que saber definir o que é fato do que é opinião. Fato é aquilo que realmente é. Opinião é o que a pessoa acha. Então, nesse trecho aqui, vocês vão identificar só a parte que contém uma opinião e escreva aí no seu caderno. 9. Realiza as atividades a seguir, utilizando informações também do texto O Galo que Cantava para o Sol Nascer. Letra A. Substitua as palavras destacadas agora por um antônimo. Na outra atividade, nós fizemos o sinônimo. Agora é o antônimo, ou seja, aquela palavra que tem o sentido oposto. Então, aqui é a palavra acordou, enorme, felicíssimos e bela. Então, troque por um antônimo. Reescreva a frase inteira com aquele capricho. B. Observe o diálogo entre o peru e o galo, que ocorre no final do texto, o galo que cantava para o sol nascer, parte 2. Então, vocês vão ler o trechinho de novo, que vocês têm aí no seu material, e vão responder o seguinte. Podemos afirmar que, ao responder a pergunta, o galo demonstra que, ou seja, no final, quando ele falou que ele era um tolo, né, que ele mudou de atitude, ele demonstrou o quê? Então, leia as 4 alternativas e pense aí qual é a correta para assinalar direitinho. Bom, rotina, né, da nossa verificação de aula. Então, você assistiu a videoaula, você fez as atividades, são 4 textos, né, bastante texto aí nas atividades complementares. Se precisar, assista ao vídeo novamente, ouça a leitura que eu fiz do texto novamente, ou leia o texto que nós vamos estar enviando para vocês, faça as atividades, né? Precisou, assista quantas vezes você achar necessário. Faça todas as atividades. Pergunte aos seus professores quando necessário, mande áudio, mande fotos para perguntar se está certo, se precisar de ajuda. Não deixe de entrar em contato com todos os professores. É o que a gente espera de vocês aí para que consigamos ter assim, a melhor aprendizagem para vocês, certo? E envie a foto para o seu professor por meio de WhatsApp para que possamos fazer um controle aí e ajudar vocês mais ainda. Então é isso, pessoal. Encerramos a nossa videoaula de hoje. Até a próxima aula. Tchau, tchau.